Olá, tudo bem? Podemos começar a nossa apresentação? Então tá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais a um meeting nosso. Eu espero que vocês tenham tido acesso, tenham conseguido ler, tá? E o material que eu mandei para vocês previamente. Tenho que só corrigir aqui a introdução, né? Tá escrito IDP, mas o conteúdo é diarreias, desnutrição barra desidratação, ok? Vocês querem que a câmera minha fique ligada ou quer que eu feche para diminuir um pouco, não ficar tão pesado? Gente, a aula de hoje, ela vai ser sobre diarreias, desnutrição e desidratação, tá bom? Nosso referencial teórico, ele foi retirado do caderno do CAB, número 28, o qual é referenciado acolhimento e demanda espontânea, tá? Quais são as queixas mais comuns na atenção básica voltado para o nosso público infantil? Então, primeiramente, nós vamos começar no contexto das diarreias, tá? Das doenças diarreicas, a etiologia, o manejo clínico, questões epidemiológicas. Ressalto para quem está perdendo essa aula, eu estou gravando, depois vou disponibilizar, tá bom? Então, segundo o Ministério da Saúde, no caderno de atenção básica número 28, a diarreia consiste na alteração da função intestinal com a perda excessiva de águas e eletrólitos pelas fezes ou por meio dos vômitos também, tá bom? E manifesta-se de forma clínica pelo aumento do número de evacuações ou pela diminuição da consistência das fezes. Então, de forma mais simples, o que seria diarreia na Tércia? Então, é quando você tem alteração da função intestinal, mas a perda excessiva de águas e eletrólitos, tá? Por meio das fezes, tá? Clinicamente, a gente vai encontrar o paciente evacuando mais vezes ou vai ter uma consistência das fezes diminuídas. Geralmente, os dois casos, eles estão associados, tá bom? Você tem um grande número de evacuações, mas a consistência das fezes diminuídas. Já a desidratação é uma doença potencialmente grave, tá? Que se caracteriza pela baixa concentração não só de água, mas também de outros eletrólitos, tá? Que seriam sais minerais, líquidos orgânicos do corpo, ao ponto de impedir que essa pessoa realize suas funções normais. E essa enfermidade, ela pode ser secundária a diarreias agudas, a períodos agudizados da doença, ou vômitos, bem como pode afetar pessoas de todas as idades, tá bom? Mas é mais perigoso nos extremos de idade, crianças, tá? Especialmente os RNs, os lactentes e os idosos. Lembra lá que nós temos dois extremos, eu sempre falo para vocês, né? De forma geral, quando a gente está falando de clínica, assim, clínica médica, de patologia, nós temos sempre dois extremos. Ou são os idosos, né, por questões fisiológicas já que elas de certa forma vão se deteriorando com o passar do tempo, elas não vão ficando de certa forma um pouco mais ineficazes, e as crianças que elas não têm todo esse potencial, tá, totalmente desenvolvido, é parcialmente desenvolvido. Meninos, dúvidas? Pode falar aqui no chat.
E o que seria desidratação? De uma forma geral e bem simples, eu tenho uma diminuição na concentração, tá? De sais minerais, de água, tá? E líquidos orgânicos no corpo. E isso vai ocasionar o que na testa? Qual seria a consequência da desidratação? Ela impede, tá? Que o organismo humano realize todas as funções normais, tá? Ela quebra a homeostasia, ela quebra esse equilíbrio, tá bom? Da fisiologia humana. De forma geral, conceituando, né? É sempre bom a gente ter em mente os conceitos das patologias. O que seria diarreia? Então, a diarreia é uma alteração no hábito intestinal, o qual é caracterizada pelo aumento no número de evacuações e tem um grande teor de água nas fezes, tá? Ela tem um curso de depressão hidrossalina, de intensidade variável, tá? E má absorção de águas e eletrólitos. É por isso que as fezes, elas ficam, né, mais amolecidas. Eu não tenho aquele tempo para poder retirar, tá? Para passar todo o processo, tá bom? Da formação das fezes, então é um processo muito rápido, que aí culmina na depressão hidrossalina de intensidade variável, ocorre uma má absorção de águas e eletrólitos, tá? Então ela se instala subitamente, o curso é autolimitado, é considerado normal até 14 evacuações no dia. Mais que isso, tá? É considerado anormal. Deixei grifado aí para vocês que vocês tenham ciência, tá? 14 evacuações no dia, ok, né? Dá para dar uma segurada aí. Mais do que isso, não tá normal, tem alguma coisa errada, tá bom? E a etiologia, na grande maioria das vezes, ela é infecciosa, ou seja, é mais comumente causada por vírus. A diarreia ela vai consistir, mais uma vez, na alteração da função intestinal, com a perda excessiva, tá? De eletrólitos, águas. Considerando a sua classificação quanto tempo e sua duração, afirma-se corretamente que a principal causa da diarreia aguda, ela pode ser, na criança, né? Infecciosa, doenças do colo irritável, intolerância à lactose ou ingestão de alimentos gordurosos. O que o manual do Ministério da Saúde, o caderno 28, diz pra gente? A diarreia infecciosa ela é muito mais comum, tá? A principal causa da diarreia aguda, ela é infecciosa. O quadro do usuário vai variar conforme o tipo de patógeno e as condições clínicas do hospedeiro, ou seja, como estou, né? Como é que está esse paciente? Então, traduzindo isso em miúdos, cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Então, como é que está a condição clínica da criança, né, do hospedeiro? Ele está muito mais suscetível, ele está menos suscetível. Então, o quadro clínico ele tem essa variação, tá bom? Na diarreia aquosa, ocorre uma secreção ativa de águas e eletrólitos para a luz intestinal, resultando em inúmeras evacuações diárias, tá? Lembrando que até 14, de acordo com o manual, ok, é tolerável, né? Requer uma atenção ali, mais do que 14 acende o sinal de alerta, tá bom? E nessa situação, o principal mecanismo de agressão dos agentes é elaboração de toxinas. Quanto aos vômitos, o que podemos considerar a respeito de definição de acordo com a literatura? O vômito é uma ejeção rápida e forçada do conteúdo gastrointestinal pela cavidade oral. É, na maioria das vezes, precedida por náuseas. Então, lembre-se que náuseas é diferente de vômitos, tá? Porém, podem ocorrer sem esse sintoma, chamados vômitos em jato, tá bom? Alguém já viu uma pessoa ou uma criança apresentando um quadro clínico de vômitos em jato? Além disso, podemos classificar, voltando no contexto da diarreia, podemos classificar a diarreia segundo a duração dos sintomas. Puxa uma seta, anota aí, põe um coração, uma estrelinha, marca texto, tá bom? Da classificação da diarreia segundo a duração dos sintomas. A diarreia aguda, tá? Ela acontece num período menor que 14 dias, persistente, maior que 14 dias, e a crônica, ela tem uma duração superior a 30 dias, tá? E elas podem estar referidas a inflamações crônicas,
alergia a alimentos, como a intolerância à lactose, colo irritável ou parasitoses intestinais. E aqui eu deixei para vocês, depois vocês vão ler com mais calma, tá bom? Tipos de diarreia, de acordo com as classificações que eu acabei de dizer para você, o tempo de duração, a descrição de como que se apresenta a característica dessas fezes e os possíveis agentes etiológicos que ocasionam, que culminam nessa diarreia aguda. Nós temos, como eu falei anteriormente, a diarreia persistente e a diarreia crônica. Ressalto mais uma vez que todo esse material eu retirei, tá bom, do caderno de atenção básica. Meninos, alguma dúvida? O vídeo tá chegando ok aí? Alguém responde no chat para mim? Estou falando rápido demais? Milena, eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Depois eu vou subir ele no YouTube e passar o link para vocês, tá certo? Tudo bem? Questões epidemiológicas, é sempre. Alguém chamou ele no chat, deixa eu ver aqui, só um momento, perdão. Fábio. Vou voltar para a aula. Gente, uma coisa muito importante que eu gostaria de ensinar para vocês é epidemiologia. Né? A epidemiologia, ela me diz muita coisa. Como assim, Natécia? Eu não entendi. O que a epidemiologia tem a ver? Epidemiologia tem a ver com tudo. Dependendo de que região, dependendo de que país, dependendo de que situação nós estamos, a clínica associada à epidemiologia, ela vai te dar uma base muito forte para inferir, para diagnosticar, para formular hipóteses, para supor o que o paciente tem, tá bom? Então, por exemplo, você vai lá numa região, vamos lá, região do Vale do Alto do Juruá, que tem altos índices de doenças infecto-contagiosas, infecto-parasitárias, certo? E aí eu observo essa região aqui, nesse bairro, né? Vamos chutar lá um bairro X, Canadá, né? O bairro Canadá, lá em Cruzeiro do Sul, tem ausência de saneamento básico, a gente tem relatos de muitos casos de pacientes com diarreia, a gente observa condições precárias de moradia. Então, você vai associando tudo isso, tá? Essa parte da epidemiologia, né, com o quadro clínico do paciente, tá bom? Então, vejamos, né, voltando aqui para a epidemiologia. A maioria dos agentes infecciosos é transmitido pela via orofecal e relaciona-se à qualidade da água. Olha aí, ó, vejamos, saneamento básico. Se eu estou numa cidade onde o saneamento básico dela é precário, né, eu já posso acender um sinal de alerta aí na minha cabeça, já posso formular uma hipótese, né? A falta de saneamento básico, as más condições de manipulação e estoques de alimento, né? Você não tem água, por exemplo, água abundante para poder fazer a higienização do seu alimento, né? Ou seja, eu começo a entender que essa população, ela está muito mais suscetível a adquirir determinadas doenças infecto-parasitárias do que uma pessoa, né? Do que uma população que já tem mais acesso, né, a essas o básico que é para viver, né, que é saneamento básico, acesso à água. A diarreia aguda é uma das principais causas de mortalidade nos países em desenvolvimento, especialmente em crianças menores de 6 meses. Vocês já viram aquela chamada do Médicos Sem Fronteiras, que eles pedem geralmente na propaganda, no VT deles, eles falam, pedem ajuda, porque tem muitas crianças que morrem da desnutrição e diarreia grave, né, aguda. Sim, isso acontece bastante, tá? Vai lá no site Médicos Sem Fronteiras, dá para dar uma lida e se atualizar a respeito disso, né? Eles têm bastante ênfase e enfoque nessas doenças gastrointestinais, doenças diarreicas na infância, tá bom? A diarreia mata
por desidratação, galera, e causa morbidade por desnutrição. Então, não tem como falar de diarreia sem falar de desidratação e de desidratação sem desnutrição. Lembra lá daquela nossa aula do IDP, que a gente falou sobre a terapia de reposição oral, que são os nossos soros caseiros, né, para ajudar nesse contexto ainda da desidratação. A diarreia, por ser uma doença autolimitada, de tratamento relativamente simples, a correta identificação, aporte hídrico necessário e manutenção da dieta, medidas que evitam a morte e a desnutrição. Na TS ainda morrem pessoas de diarreia e desnutrição, muitas, entendeu? E é um absurdo pessoas morrerem por doenças preveníveis, tá? E o que seriam doenças preveníveis? Doenças preveníveis são doenças que você tem a imunização, a vacina, ou doenças como a diarreia, que são questões de saneamento básico, é o mínimo, né? É o mínimo você não morar em cima do esgoto. É o mínimo você ter água potável para beber e lavar os seus alimentos, tá? Então, a gente tem que sim se chocar e ficar indignado. Sim, a gente tem que estudar muito a respeito disso, né? Para, enquanto profissional da saúde, tentar lutar e tentar levar informação e não deixar que pessoas morram por doenças tratáveis, por doenças preveníveis também, tá bom, galera? Deixa eu voltar que tem alguém me chamando no chat. Exatamente, Thaís. Tem muitas pessoas que vivem no Brasil e não têm saneamento básico. Lembra daquele primeiro vídeo que eu mandei na aula para vocês, certo? Eu vi um vídeo de um epidemiologista falando que não tem como falar para algumas pessoas lavarem as mãos, sendo que elas não têm acesso à água potável. Exemplo, aqui no norte e no nordeste. Nordeste, exatamente. É triste, né, dizer isso, é lamentável, mas sim, né, isso acontece muito, e não deveria acontecer, né, eu acho que são bandeiras que a gente tem que levantar, enquanto ser humano, e principalmente enquanto profissional da saúde, se indignar com isso, né? Que todos tenhamos de forma universal acesso ao básico. Você não precisa ter acesso ao carro de luxo, a Lamborghini, mas você precisa ter acesso a uma comidinha, né? Acesso à água e a saneamento básico. Porque a vida já é difícil. E quando você junta tudo isso, você fica muito mais exposto a todos os sofrimentos que a vida já traz. Tá bom? Então, voltando aqui. Vejamos. A diarreia aguda, ela causa morte, sim, em crianças até 6 meses. O tratamento é simples, né, Thaís? Aporte hídrico necessário, né? Ou seja, água, ou você pode orientar para a mãe trabalhar com a soluterapia de reidratação oral, o famoso soro caseiro, tá bom? O nome mais científico, o nome mais robusto, rebuscado para o soro caseiro é terapia de reidratação oral, tá bom? Não esqueçam disso na hora de falar. E manutenção de uma dieta, né? Esse seria um dos pilares importantes para tratar. Então, vejam que são coisas básicas, né? Que a gente pode estar orientando e prescrevendo enquanto enfermeiro, né? Da atenção básica, que os protocolos, eles abrem essa brecha para a gente, né? De prescrição de cuidados de enfermagem, né? Nesses casos. Então, são consideradas situações de alto risco, crianças menores de 5 anos. Eu sempre falo isso para vocês, galera. Qual é a nossa população de risco para tudo? Idoso, crianças menores de 5 anos de idade e gestantes, né? E cada dessas 3 pessoas, elas possuem as suas particularidades para serem fatores de risco para várias patologias, tá bom? Nesse contexto aqui da desidratação, a gente também tem a população, né, que são moradores da periferia dos centros urbanos, nos centros urbanos, como a Thaís referenciou para a gente agora no comentário lá no chat, áreas sem saneamento básicos e moradias insalubres. Fisiopatologia. Depende, a diarreia ela tem várias fisiopatologias, tá? Ela pode ser uma diarreia osmolar, tá bom?
uma diarreia secretora, uma diarreia desabortiva, tá bom? E diarreia motora. Temos também a diarreia exudativa e a síndrome, tá, do intestino curto. Quadro clínico de cada um, por exemplo, da diarreia secretora, nós temos as fezes líquidas, abundantes e claras, geralmente elas vão ser fétidas, tá? Ela não tem rajadas de sangue, presença de sangue, muco ou pus. Ela se apresenta com desconforto abdominal, pode haver febre ou vômitos, tá? Nós temos a diarreia exudativa, a famosa disenteria, tá? A diarreia viral, que você tem evacuações sem dor, vômito e febre. Casos semelhantes na família e na comunidade, você tem uma linfocitose, tá bom? E essas fezes, elas podem ser líquidas, sem muco, pus ou sangue. Por que a diarreia viral, a gente tem casos semelhantes na família ou na comunidade? Vírus se espalha facilmente, tá? No piscar de olhos, os vírus, eles já se espalharam. Complicações das diarreias, galera. Lembra que eu falei que a diarreia mata? Né? E mata, sim. Então, e que a diarreia, ela vem naquele combo, diarreia que causa desidratação, a desidratação que causa desnutrição. Então, temos como complicação também a desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e a desnutrição, né? Por quê? Devido à inapetência, aquela falta de vontade de comer, aquela gastura, tá bom? E vômitos, e o mau aproveitamento dos alimentos devido ao catabolismo aumentado, né? Ou seja, você tem aquele movimento acelerado ali, né? Celular, e aí você tem toda essa consequência. Além disso, você pode ter um retardo no desenvolvimento da criança, né? Com impacto no peso e na altura. Mais uma vez, para quem quiser dar uma olhadinha, eu super recomendo, eu também gosto sempre de dar uma olhada no site dos Médicos Sem Fronteiras, né? Para ver, geralmente, essas doenças que acometem essas populações emergentes, tá? Quais são os sinais de desidratação? Então, é importante realizar um exame físico bastante minucioso, tá? Com a criança com diarreia e vômito, para detecção dos sinais de desidratação. Nós vamos aprender a identificar esses sinais e sintomas. É necessário aprender a identificar os sinais de desidratação e a classificação do tratamento, tá? De acordo com os planos que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá, galera. A gente vai continuar firme aqui na nossa aula, tá bom? E força. Quais são os sinais e sintomas de desidratação, meu povo? Olhos fundos, ausência de lágrimas quando a criança chora, boca e língua seca, tá? Tem muita sede, tá bom? E bebe água ou outro líquido muito rápido. Você tem uma diminuição na quantidade de urina. Essa urina, por sua vez, quando vem, ela se demonstra extremamente concentrada. Ela vai estar muito amarela, tá bom? E você tem afundamento das fontanelas. Lembram o que são as fontanelas lá com as professoras da outra disciplina? Então, aqui nós temos, tá? Etapas A, B e C. Isso aqui eu não vou me aprofundar agora, porque eu vou passar um caso clínico, tá bom? Para a gente discutir amanhã relacionado a esses distúrbios gastrointestinais, a diarreia na infância. Então, vocês vão passar um trabalhinho onde a gente vai discutir amanhã na próxima aula, onde a gente vai identificar, né? Nós vamos ter 3 pacientes e eu vou reportar cada caso e vocês vão escrever, né? Quais seriam as etapas, quais seriam os planos de cuidados para cada um desses pacientes, tudo bem? Vocês vão referir aqui para mim, tá? Nós temos o plano de tratamento A, para os pacientes nessa condição, tratamento plano B, para os pacientes nessa condição B, e plano C, tá? Paciente na condição da coluna C. É importante fazer anamnese, tá? O diagnóstico. Gente, coisa básica. Feijão com arroz. Saibam fazer o feijão com arroz. Lembra que eu sempre falo, gente, faz o feijão com arroz. Faz o feijão com arroz que é muito bom. A gente precisa saber o quê?
o básico, domina o básico. A cereja do bolo vai ser sempre a cereja do bolo, tá bom? Então, vejamos aqui, nesse sentido, o que a gente faria para entender o diagnóstico? Simples, anamnese, conversa com o paciente. Como é que seria conversar com o paciente, por exemplo? Oi, seu João, tudo bem? Né? A criança, geralmente, ela não é tão responsiva quanto o adulto, ou quanto o jovem adulto, né? Mas ela também pode dar sinais, pergunta para os pais. Oi, tudo bom? Meu nome é Natércia, eu sou enfermeira aqui da Atenção Básica, trabalho aqui em Santa Rosa do Purus. O que o seu filho tem? Quando ele começou a apresentar esses sinais e sintomas, né? Esses sintomas. Ele teve febre? Como é que tá as fezes dele? E o xixi, né? E lembra sempre que o nosso público não domina tanto o linguajar científico quanto a gente. Então, né, baixa um pouquinho ali na hora de falar, tenta entender, né, dimensionar esse diálogo da melhor maneira para que você consiga colher o máximo de informação possível, tá? Então, só voltando aqui, na anamnese é importante perguntar quando se deu o início do quadro, característica das fezes, se teve febre ou não, se a criança teve prostração, se ela tem uma tolerância à hidratação oral, tá bom? Ou qualquer outro sintoma digestivo ou sugestivo. Também é fundamental avaliar os sinais de infecção, tá? E os antecedentes à parasitose, principalmente quando essa criança mora numa área endêmica, tá? Endêmica, sempre pesquise isso, tá bom? É necessário saber a dieta atual e a dieta pregressa, se a criança usa qualquer tipo de medicação, se tem alergia, bem como as condições sociais e sanitárias. Por que eu preciso saber quais são as condições sociais e sanitárias? Porque às vezes a gente pode pedir determinada medicação ou pedir determinado exame, ou enfim, e a família ela não tem condições, né? Então a gente vai ter que dar um jeito e tentar outra abordagem, tá? A gente tem que ser resolutiva. De forma geral, eu deixo aqui um quadrinho para vocês, para ficar mais fácil para entender. Resumindo o que eu acabei de dizer, o que a gente tem que procurar nessa criança? Sintomas digestivos, febre, prostração, tá? Prostração. Se essa criança tem tolerância à hidratação oral, e avaliar os sinais de infecção e antecedentes de parasitoses. Exame físico deve ser focado, direcionado para a detecção de sinais e sintomas da desidratação, tá? Por exemplo, mucosas secas, né? Avalie as mucosas da criança, elas estão secas, a presença de oligúria, alteração no pulso, olhos fundos, é bem característico, gente, tá bom? Se ela tem muita sede, se ela tem uma sede excessiva, tá? Além disso, é super importante avaliar o estado nutricional para identificar a vulnerabilidade para os casos mais graves e avaliando também sinais de alterações sistêmicas de toxemia, tá? Como a febre e o coma. É importante também fazer uma busca, tá? Por meio de exames complementares, por exemplo, vou destacar aqui, tá? Nos casos mais graves, são necessários exames para avaliação clínica, como hemograma, tá bom? Identificando se a etiologia ela é viral ou bacteriana, além da hemocultura, tá? Avaliar os eletrólitos, sódio, potássio, e em alguns casos, a gasometria nos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, tá bom? É importante fazer esses exames. Além disso, aqui a gente tem outros exames, como exame parasitológico das fezes, o que ele fala aqui? Exames complementares, né? Tá. Ok, a gente tem que enfatizar nesses daqui, tá bom? Busca de eletrólitos e hemograma completo, tá? Com ênfase para buscar o quê? Etiologia viral ou bacteriana, tá bom? Na avaliação de um caso de diarreia, deve-se atentar para o estado de hidratação do paciente para classificar a desidratação e escolher o plano de tratamento preconizado. Isso que eu estou falando aqui agora, a gente volta lá naquele quadrinho onde tinha as colunas A, B e C, onde cada coluna você tinha uma variável, né, linkando com
a manifestação clínica da criança, do paciente. Então, a partir disso, a gente define um plano de tratamento, tá bom? Plano de cuidado, tá? Então, a gente tem aqui plano A, que seria o tratamento em domicílio, B, na UBS, e o C são os casos mais graves, onde a criança ela precisa urgentemente de uma internação, tá? Com reposição endovenosa, tá? De sais e eletrólitos, tá bom? Então, plano A, qual a ênfase? Você tem uma diarreia sem desidratação. Essa criança ela consegue fazer uma terapia de reposição oral na casa, né? Com o famoso soro caseiro, ou então aquele sachêzinho que não sei se ainda distribuem na unidade básica de saúde, tá bom? Que é o soro, aquele preparado. No B, você tem uma diarreia com desidratação, tá bom? E tem o usuário em observação com terapia de reidratação oral também, importante, tá? E o C, você tem uma diarreia com uma desidratação grave, onde é importante que essa criança seja internada urgentemente para que seja prescrito pelo médico, tá? Uma terapia endovenosa, tá bom? Ela vai tomar soro e fazer reposição de vários eletrólitos que estão ausentes nela. Então, aqui vocês depois vão ler para poder fazer o estudo de caso de vocês, responder o estudo clínico de vocês, tá? Então, mas aqui eu tenho plano A para prevenir a desidratação no domicílio e as orientações. Aqui eu tenho os sinais de perigo, é importante, por isso eu deixei bem grandão para gente. Sempre observar piora, tá? Na diarreia, verificar se essa criança ela tem recusa de alimentos, verificar se os episódios de êmese, né, de vômitos, eles são repetidos, verificar se há presença de sangue nas fezes, tá? Muita sede, a sede excessiva e diminuição na diurese. Deixa eu voltar aqui no chat, alguém me chamou. Então, aqui a gente tem outras orientações, tá? Quantidade de líquidos que devem ser administrados ou ingerir após evacuação ou diarreia. A gente tem também padronizado, tá bom? Lá no nosso caderno de atenção básica. Crianças menores de 1 ano, elas devem fazer ingestão de entre 50 a 100 ml, de 1 a 10 anos, de 100 a 200 ml, tá? E maiores de 10 anos, quantidade que o paciente aceitar. Então, aqui a gente tem um plano B, tá? De tratamento, tá bom? De reidratação na unidade básica de saúde, onde vocês vão ler, tá? Com maior atenção, carinho e cuidado, onde, lembrando, mais uma vez, eu vou passar um caso clínico e vocês vão identificar se é o plano A de tratamento, se é o plano B de tratamento ou se é o plano C de tratamento. Isso tudo baseado na clínica desse paciente, tá bom? Então, aqui, plano B, sinais de desidratação, reidratação na unidade básica de saúde. Essa criança ela já apresenta sinais de desidratação, tá bom? Ela vai ter que permanecer na unidade básica para realizar a reidratação até a completa hidratação. É pesado posteriormente a criança, tá? E é monitorado o ganho de peso mais o controle da diurese. Aqui ela vai fazer o uso, tá bom? Da reidratação oral com sorinho, tá?
O paciente deverá receber de 50 a 100 ml por quilo, tá? Para ser administrado num período de 4 a 6 horas, essa reidratação. Aí, vamos lá, durante a reidratação, reavaliar o paciente quanto aos sinais de desidratação. Durante a permanência do paciente ou acompanhante no serviço de saúde, a gente orientar, tá bom? Repassar algumas informações para ele, como administrar a solução de reidratação oral, reconhecer sempre os sinais de desidratação, a importância, tá? De se praticar medidas de higiene pessoal e domiciliar. Olha aqui a nossa famosa lavagem adequada das mãos, tá? Higienização dos alimentos, bem como, por fim, o tratamento da água, né? Essa água tem que ser potável. Existem algumas contraindicações, tá? Para terapia de reidratação oral. Quais são elas, Natércia? Perda ou ganho insuficiente de peso após as primeiras horas. Os vômitos, eles continuam persistentes. Você tem uma recusa também da solução. Distensão abdominal grave, alteração de consciência, evolução para choque hipovolêmico, tá bom? São as contraindicações. Nesse caso aqui, você observa que o quadro clínico da criança ela está pendendo muito para esse lado, hospital, não espera, se estou para ir para o hospital, né, utilizando métodos mais invasivos, tá bom? Como a hidratação endovenosa ou intravenosa. Aqui a gente tem o plano C, que é o caso da desidratação grave, onde você precisa de uma hidratação endovenosa ou intravenosa, tá? Que ele apresenta uma grande dificuldade de ingestão de líquidos devido à hiperêmese, tá? O aumento do quadro de vômitos, quadro de desidratação grave ou quando há um colapso, né? Um risco de um colapso circulatório, né? O choque, o famoso choque. Então, são feitos em duas fases. Você tem uma fase rápida, que é a expansão. O que seria a expansão, Natércia? Você vai pegar um acesso venoso calibroso, tá? Com gauge calibroso nesse paciente, vai fazer aquele famoso soro aberto, que a gente chama de expansão volêmica. Abre o soro, ele vai corre direto, tá? Para fazer essa expansão. Depois você vem para a fase, tá? Da manutenção e reposição hídrica, né? Por via endovenosa nesse paciente, tá bom? Lembrando que sempre tem que ter um critério, tem que ter uma clínica, tem que avaliar, porque você também vai. Tem a fase de expansão? Tem, ok, né? Essa fase mais emergencial, tá? Mas depois você tem que controlar, porque você também não pode causar uma sobrecarga hídrica, né? Levando a algum comprometimento renal da criança, né? Então a linha é bem tênue disso tudo, tá bom? É uma coisa muito delicada. Tem que fazer uma hidratação oral ou reidratação endovenosa, tem que fazer o volume, a expansão, mas cuidado também para não sobrecarregar o rim, né? Tem todo ali um cálculo, tem toda uma observação, tem toda uma clínica, um manejo e um cuidado de enfermagem. Então, aqui a gente tem um esqueminha, tá? Da solução para o volume em 24 horas, tá? Estratificado por quilo, tudo bem? Aqui a gente trabalha-se com soro glicosado a 5%, tá bom? E depois, o soro, o fisiológico a 9%, na proporção de 4:1, no caso da manutenção. Depois, você tem a adição, tá bom? De KCl a 10%. Então, tem todo o esqueminha aqui, tá? Indicações de internação, casos extremos, casos graves de desidratação ou sinais de choque desse paciente, tá bom? Pacientes que não vão tolerar a terapia de reidratação oral, você tá ali com aquele paciente, ele não tá aceitando, né? Ele não tá muito colaborativo, e você começa a perceber que esse paciente, ele vai evoluir para um quadro, né, mais grave de desidratação, esse paciente, ele tem que ser encaminhado para um serviço mais especializado, tá bom? Pacientes que apresentam desnutrição grave também são pacientes de alto risco, tá? E as crianças de famílias muito pobres e sem condições sociais de garantir o tratamento. Então, você está lá em Santa Rosa do Purus, ou em alguma unidade básica, você começa a observar o quadro clínico, você não vai deixar aquilo se estender, né? Você vai ter
olhar todo o caso do paciente, vai tomar uma conduta e vai encaminhar esse paciente, vai ligar para a regulação, enfim, vai dar seu jeito para encaminhar esse paciente para o hospital, porque esse paciente já não pode ser atendido, né, na unidade básica ou na unidade numa UAP, por exemplo, ele tem que ser encaminhado para o hospital, onde tem um recurso muito mais especializado, tá bom? E aí eu queria deixar hoje, tô falando rápido, galera, porque eu tô só pontuando algumas coisas para a gente não se estender, tá? E que vocês consigam estimular esse processo da disciplina de tentar estudar em casa. Eu entendo que tá difícil, né? Não tá fácil para ninguém, não mesmo, tá bom? Mas eu queria também deixar uma mensagem aqui para vocês. A mensagem que eu aprendi na época da faculdade. Você não é enfermeiro quando você pega o diploma lá na sua formatura, não. Você é enfermeiro em todo esse processo. É todo dia uma construção, gente. Como se fosse construindo uma casa. Um tijolo, uma telha, um piso, uma pintura, entendeu? Então é isso, é o processo de formação, tá bom? Então, hoje, vocês, né, estão construindo essa base, esse alicerce, porque vocês não estão desistindo. Parabéns, porque o mundo daquelas pessoas que conseguem se adaptar. E vocês, nesse momento, estão conseguindo se adaptar, tá bom? Então, eu também desejo feliz dia dos enfermeiros para vocês, porque, na minha cabeça, ao meu ver, né, vocês já são enfermeiros, vocês estão nesse processo de construção. E eu confio muito, muito, muito mesmo no potencial de cada um de vocês, tá bom? Então, tá? Por isso, reforçamos mais uma vez o nosso muito obrigado a esses bravos profissionais, que também são vocês aí do outro lado, tá? Nessa luta cotidiana para tentar fazer ou mudar, né, o contexto da saúde pública e da vida de muitas pessoas, porque tenho certeza, como mais dois são quatro, até então, né, acho que ainda não mudou, que vocês têm um grande impacto na vida de muitas pessoas, tá? Vocês ajudam a salvar vidas, tá? Salvar vidas não é só lá dentro do hospital fazendo uma RCP ou, enfim, outra técnica, tá? Salvar vidas é quando você conversa, é quando você orienta. Imagina só, salvar. Existem muitas pessoas que morrem de diarreia, existem muitas pessoas que morrem de desnutrição. A partir do momento que vocês estão compartilhando aqui conhecimento, que a gente está tendo essa troca, essa conversa, e vocês repassam essas conversas para outras pessoas que não têm condições, vocês estão, sim, salvando a vida dessas pessoas, tá bom? Deixo o meu muito obrigada, tá? Meu grande abraço para todos vocês e ressalto, ser enfermeiro está no processo de caminhada e vocês estão no caminho certo. Beijo, galera! Meninos, vou disponibilizar, estou gravando a aula, vou subir na minha plataforma do YouTube, tá bom? Vou disponibilizar para vocês. Estou aberta a dúvidas, estou aberta a sugestões. Também, assim como vocês, estou no amplo processo de várias coisas, tá? No processo de aprender essa nova plataforma com vocês, porque todo dia é uma coisa nova. Como enfermeira, estou no processo também de aprender sobre uma doença nova que vem acometendo todas as pessoas, tá? Então, eu conto muito, tá? A minha força provém da força de vocês também. A gente está fazendo um trabalho juntos. E eu me sinto muito feliz se eu estiver plantando uma semente no coração de vocês, assim como um dia já plantaram na minha, né? E essas pessoas que plantaram a semente no meu coração, elas me ensinaram a não desistir, não mesmo, né? Então, como eu sempre falo, todo dia é dia para mim, independente de qualquer coisa. Eu só não faço realmente se eu não conseguir, né? Então, se eu consigo ajudar a vida de um paciente, eu fico extremamente grata, né? Então, eu quero também compartilhar essa semente no coração de vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer deixar dúvida aqui no chat ou quer deixar dúvida lá no WhatsApp? Posso desligar?